Se vocês viram os meus vídeos anteriores, você vai perceber que eu falo muito de saúde mental. Eu vi o mundo de outra forma. Eu fui para o hospital ser internado. E chegou lá no hospital, eles falaram que eu precisava fazer uma operação na cabeça, tirar o tumor. Eu ia ter que ficar internado no hospital aguardando uma vaga para um hospital especialista. E as dores estavam tudo equilibrado, as dores. Eu quase não sentia dor por causa da medicação. E eu fazia muito exercício, né, quando eu estava internado. E o médico até me elogiava, falava que a minha postura tinha melhorado, minha cabeça ficou mais ereta. Eu conseguia andar dentro do quarto, mas eu conseguia andar em longas distâncias. Meu companheiro de quarto era muito legal e a gente ficava conversando, passava o tempo. Ele ficou internado 15 dias. Passou os 15 dias, ele recebeu alta e eu fiquei internado. As enfermeiras achou por bem. Eu falei, Paulo, você vai ficar aqui com esse idoso agora para você não ficar sozinho. Pelo menos eu tenho alguém para conversar. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei naquele quarto um dia só. E eu comecei a passar mal. Eu só sei que eu fui acordar horas depois, que eu olhei pro lado e as enfermeiras estavam tudo olhando do meu lado, né? Olhando para mim. Tava com 2 buracos grandes na cabeça e um deles estava um catéter. E as enfermeiras do lado, tudo olhando o catéter. E eu olhei pro catéter e ele ficava pingando, que era o líquido que saía da minha cabeça. Eles fecharam os furos e colocaram de volta no quarto. Eu saí da UTI e as enfermeiras da clínica médica começaram a entrar no meu quarto. E veio várias enfermeiras, minha família, as enfermeiras, ficou todo mundo me olhando. Eu achei aquilo muito estranho, tinha muita gente no mesmo lugar. Aí as pessoas começaram a me perguntar, Paulo, você lembra o que aconteceu? Eu falei, não, eu só sei que eu tava dormindo. Aí as enfermeiras falaram, Paulo, você é o paciente que estava do lado. A gente, as enfermeiras, os médicos, a gente teve que segurar você. Porque você tava batendo em todo mundo, quebrando as coisas. Eu não lembro disso ter acontecido. Eu sei que eu desmaiei. Aí eu pedi desculpa para as enfermeiras, que eu não lembrava de nada. Pedi desculpa para os médicos. Queria encontrar aquele senhor que estava internado, mas eu não consegui encontrar ele. Provavelmente deve ter, naquele momento ele deveria ter recebido alta. E aí o médico pegou e falou, daqui 12, 15 dias você vai no hospital e tira os pontos da sua cabeça. E me deu alta. Eu voltei para casa. Passou os 15 dias falado pelo médico. Eu fui no posto de saúde para tirar os pontos, mas o câncer ainda estava na cabeça. Chegou o dia da consulta no hospital novo, onde tinha especialista. Aí eu fui me consultar com o neurologista a primeira vez. E lá o neurologista viu os pontos e viu que alguns pontos estavam uma secreção. Aí eu perguntei pro doutor se aquilo era normal. Ele falou, não, vamos internar você, porque você pode morrer. Rasparam todos os tumor, deixaram os pontos e me mandaram pro quarto. E aí tava tudo bem, né? Aí o médico me deu alta, eu voltei pra casa. Até que eu comecei a sentir dor na cabeça. Eu voltei no hospital. Fui direto pra emergência. Da emergência eu fui direto pra UTI. Eu apaguei. Eu acordei em outro mundo. Eu comecei a achar que eu estava numa ambulância, que a ambulância tinha batido no hospital, o muro do hospital tinha caído. Eu fui jogado para fora da ambulância e eu vi o hospital todo quebrado, todo demolido. Eu falei com os enfermeiros, eu falei assim, a ambulância bateu aqui e me deixou ali fora. Agora o que eu faço? Ele falou, não, a gente precisa internar você. Eu falei, não preciso ser internado, eu já estou bem. Aí os enfermeiros veio, me segurou, eu comecei a me debater. Isso na minha cabeça. Eu começava a me debater e falava para os enfermeiros, não, vocês não podem me segurar. Aí me amarraram na maca. Quando eu percebi, eu já estava em outro quarto, isolado, sozinho. E tinha um enfermeiro que sempre via me visitar. E aquele enfermeiro começou a me trazer revista, e trouxe o celular, e me dava medicação.
Eu pedia pra ele que eu não conseguia mexer no celular, ele vinha, mexia pra mim, eu não conseguia. E na minha maca tinha uma revista também. Às vezes eu tava lendo a revista e não conseguia virar a página, mudar de página. E pedia pro enfermeiro, ele vinha, mudava as páginas pra mim. E tudo isso na minha cabeça. Eu achando que aquilo estava acontecendo. De repente o enfermeiro me pegou e me colocou no banheiro, banheiro feminino. E as enfermeiras vinham no banheiro e me via lá e dava risada, fazia piada. E eu só olhava e não falava nada. De repente eu vi o enfermeiro falando que ia me vender para outro país, que eu ia precisar trabalhar lá e que ninguém ia acreditar no que eu falasse. Quando ele ia vender o meu corpo, uma máfia. Tudo coisa na minha cabeça. E eu começava a falar para as pessoas que vinham. Eu pedia socorro. Falava, eles estão mentindo para você. Isso é mentira. Eles vão vender meu corpo. Eles vão me fazer de escravo. E vinha o enfermeiro, dava medicação. E falava, dia tal, a gente vai te transferir. Você vai viajar dia tal. Você vai ter que trabalhar e em troca vai ser o seu tratamento. E eu fui para outros países e lá eu fui, trabalhei e todo lugar que eu trabalhava, que eu entrava para trabalhar, eles falavam, Paulo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo e a gente vai aplicar o soro na sua veia, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí eu trabalhava, não dava certo, eu ia para outra empresa. Aí na outra empresa eles falavam a mesma coisa, você não serve para trabalhar em empresa, você vai ter que trabalhar na casa da fulana de tal. Eu não lembro o nome da pessoa. Eu sei que ela era uma indiana. Aí mandaram eu pra casa dessa mulher. E lá eu trabalhava, em troca, ela me dava medicação, tratamento. Eu achei que isso durou 4 dias no máximo. 2 dias no máximo. Mas isso durou 3 semanas. Eu não reconhecia as pessoas. Na realidade eu não conhecia quem era a enfermeira, quem meus pais foram me ver. Eu não reconheci meu pai, não reconheci minha mãe. Eu estava em outro mundo, num mundo paralelo. As pessoas vinham falar comigo, eu respondia, mas eu não estava ali naquele momento, naquela hora. Estava com medo, estava assustado. Eu achava que era verdade, mas não era. Eu estava no mundo paralelo, coisas da minha cabeça. Depois que eu acordei, eu comecei a ter falta de ar, que meu cérebro não sabia mais respirar. Eu tive várias faltas de ar. E aí foi necessário colocar um tubo na minha boca para me aprender, para me ajudar a respirar. Meu corpo estava ali, mas a minha mente não estava ali. Mas eu voltei.